Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, resolvendo mais uma prova do IFCE Fortaleza, né? Prova de 2015.1, técnico integrado. Ok pessoal, vamos à questão 31. A questão 31 diz o seguinte: se A e B são conjuntos com 10 e 8 elementos, respectivamente, e se A inter B possui 3 elementos, se A e B possuem 3 elementos em comum, a quantidade de subconjuntos de A união B que não estão contidos em A interseção B é. Pessoal, problema sobre conjuntos numéricos, ok? O IFCE gostava, tá? Questão de 2015, de colocar muitas questões relativo à teoria dos conjuntos, tá bom? Parou mais um pouco com isso, mas aqui e acolá ele fala sobre teoria dos conjuntos de um jeito ou de outro. Então, como é que nós vamos interpretar esse problema? Primeira ideia é o seguinte, vamos colocar aqui, vamos representar o conjunto A, que eu não sei quais são os elementos, ele me disse que são 10 elementos, então eu posso dizer que o número de elementos do conjunto A são 10 elementos. Ele diz que o número de elementos do conjunto B são 8 elementos. E ele me diz que o conjunto A e o conjunto B têm 3 elementos em comum. Ou seja, a interseção entre A e B é 3. Consequentemente, esses conjuntos vão ter uma região que pertence aos dois ao mesmo tempo. Ok? Essa região aqui seria a região da interseção. Aqui o conjunto B. Ok? Então, como é que eu faço um problema relativo a conjuntos? Sempre que ele está falando a quantidade de elementos de um conjunto, você deve começar da sua interseção. Ele diz que a interseção entre esses conjuntos é 3, tem 3 elementos. Bem, se o conjunto A tem 10 elementos distribuídos aqui dentro, e eu coloquei 3 nessa região aqui, isso quer dizer que para 10 faltam 7, né? Então, 7 desses 10 elementos pertencem apenas ao conjunto A. 3 fazem parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. E o conjunto B ao todo tem 8. Como eu já coloquei 3 aqui, faltam 5. Para quem não entendeu, a ideia é mais ou menos assim. Vamos supor que o conjunto A tem os números 1, 2 e 3. Certo? E o conjunto B tem os números 3, 4 e 5. Note, minha chave é horrível, tá pessoal? Note que esses dois conjuntos, certo? O 1 pertence somente ao conjunto A, o 2 pertence só ao conjunto B, o 3 ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. O 4 é do conjunto B e o 5 é só do conjunto B. Então, quando você quer representar que um número faz parte de dois conjuntos ao mesmo tempo, você coloca em uma região que faz parte dos dois, duas elipses que eu fiz aí, né? Dessas duas circunferências que tem aí, tá? Mais achatadazinhas. Então, esse número 3, ele tanto faz parte do conjunto A, como esse número 3 faz parte do conjunto B. Então, toda vida que você vai falar sobre conjuntos e eles têm elementos em comum, você tem que colocar esses elementos em comum em uma região em comum, tá? Representação em diagrama seria desse jeito aqui. Lembrando que esse 3 aqui não é o elemento 3, certo? É o número de elementos. Poderia ser o número 2, 3, 4, poderia ser quaisquer número. Ele falou a quantidade de elementos, tá bom? Então, isso aqui representa a quantidade de elementos e não os elementos em si. Tomar cuidado nesse tipo de informação, certo? Bem, vamos lá. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de subconjuntos, ele quer saber a quantidade de subconjuntos de A união B. Mas para saber a quantidade de subconjuntos, primeiro eu tenho que saber quantos elementos a união B tem. Tá? De maneira simples, você pode olhar para cá e você já pode efetuar essa adição direto. Né? 7 do conjunto somente do A, 3 que pertencem ao A e o B, e 5 que pertencem só ao conjunto B, dando um total de 15 elementos. Uma observação é que existe uma fórmula que me dá o número de elementos de A união B, certo? O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B
menos um número de elementos do conjunto A, interseção com o conjunto B. A gente chama de A inter B. Então, se eu usar essa fórmula, fica 10 mais 8 menos 3, que vai dar os meus mesmos 15. Tranquilo? Então, com fórmula, para quem já viu esse conteúdo, usando apenas a definição para quem nunca viu esse conteúdo. Tudo bem? Bem, então eu já sei que o conjunto A união B tem 15 elementos e já sei que o conjunto A interseção B tem 3 elementos. O que eu quero relacionar são esses dois conjuntos. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou proceder para descobrir a quantidade? Note que novamente ele fala em quantidade, né? Ele quer saber a quantidade de subconjuntos de A união B. Antes de responder, eu quero acrescentar uma informação. Quando se fala em subconjuntos, vamos dar um exemplo aqui de um conjunto X qualquer, tá bom? Esse conjunto X, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3, tá bom? 3 elementos, certo? Eu vou fazer com 15, são muitos elementos. Vou fazer apenas com 3 elementos. A quantidade de subconjuntos que eu posso formar a partir desse conjunto, existe uma formulazinha para ela, tá? E como é que eu vou saber quantos? Vamos pensar aqui comigo o seguinte, ó. Ele quer saber quantos subconjuntos eu posso fazer a partir desse conjunto, certo? De grosso modo é assim, quantos conjuntos eu posso fazer usando apenas os elementos que eu tenho aqui, 1, 2, 3. Primeiro, o vazio, por definição, é subconjunto de todo conjunto. Então, vazio já é um subconjunto do conjunto X. Eu poderia pegar conjuntos formados apenas por um elemento. Então, conjunto com o número 1, conjunto que tem o número 2, conjunto formado apenas pelo número 3, seriam os conjuntos unitários, tá bom? Eu também poderia pegar os conjuntos formados por 2 elementos a partir desses 3. Então, eu teria o conjunto 1 e 2, eu teria o conjunto 1 e 3, né, pegando 2 desses, lembrando que a ordem não importa, e eu teria o conjunto 2 e 3, né, parênteses, é chave, 2 e 3. E o último subconjunto que eu poderia formar a partir do conjunto com 1, 2, 3 é ele mesmo. Então, eu poderia também ter um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, note que para 3 elementos já deu uma quantidadezinha boa. Imagine para 15. Você tem que fazer o vazio apenas com um elemento, apenas com 2 elementos, apenas com 3 elementos. E aí, até chegar com 15, você iria perder muito tempo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos contar quantos subconjuntos nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Tá? Então, esse conjunto X, com 3 elementos, me deu 8 subconjuntos. Né? Então, me deu 8 subconjuntos, a partir de 3. E isso se mantém se eu tivesse feito com 4 elementos, teria me dado 16 subconjuntos, e assim sucessivamente. E aí nós vamos ao que eu queria falar, que para você saber quantos subconjuntos tem um conjunto, basta apenas escrever 2 elevado a n, certo? Onde n é o número de elementos desse conjunto. No nosso caso, ele fala que o conjunto A união B tem 15 elementos. Então, eu tenho que fazer subconjuntos do conjunto A união B, que são 2 elevado a 15. Detalhe, ele quer que tire os elementos que são do A interseção B, no caso que são 2 a terceira. Fazendo a diferença entre esses dois, eu vou encontrar a letra D, que é a resposta do nosso problema. Ok, pessoal? Conteúdo de conjuntos, número de conjuntos, união, interseção e partes de um conjunto. Sempre os números de subconjuntos formados a partir de um conjunto é dado por 2 elevado a n. Essa era a informação crucial para esse problema. E note que todos os itens trabalham com potências de base 2. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.